Olá, meus irmãos, vamos começar o estudo de Provérbios. Vou dar alguns avisos importantes. Primeiro, esse vídeo ele está sendo gravado numa live no Instagram. Significa que ele está com a tela cheia. Então, o YouTube vai deixar com a tela pequenininha. Você deixa ele sempre, os vídeos de Provérbios, sempre com tela cheia. Você vai ver tudo, senão você vai ver só um pedacinho. Segunda informação, coloque o vídeo na qualidade máxima, porque geralmente o YouTube vai colocar uma qualidade ruim de imagem e você não vai conseguir ler nenhuma letra. Então você vai lá, vai colocar em tela cheia e vai selecionar a qualidade máxima de imagem, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, você vai querer saber que versão é essa da Bíblia que eu estou usando. A versão que eu estou usando, por causa da linguagem, que é uma linguagem mais fácil, é a Nova Almeida Atualizada, que é baseada na Almeida Revista Atualizada. Mas essa linguagem, eu só estou usando ela aqui porque é uma linguagem fácil para você entender. Porém, ela não é uma linguagem que tem profundidade bíblica. Isso significa o quê? Quais são as Bíblias que eu vou indicar para você fazer estudo bíblico? Estudo bíblico, você não usa nenhuma linguagem fácil. Você vai usar, eu vou indicar a primeira aqui, ó, da lista, tá? Você vai usar essa versão aqui, ó, para estudo bíblico. Anota aí. Versão para estudo bíblico, Almeida Corrigida e Fiel. A primeira que você anota. A irmã dela, que é Almeida Revista e Corrigida, também é boa. Então, primeiro, Almeida Corrigida Fiel, que é a ACF. Almeida Revista e Corrigida, a minha tá com a capa rasgada ali, porque meu filho era pequenininho, acabou rasgando ela. E essa aqui também, ó, tá? Que é a Bíblia King James 1611. Detalhe, não é a King James atualizada, que não tem nada a ver com essa. Aquela lá não é a que eu estou indicando. Estou indicando a Bíblia King James 1611, que é a versão para estudo bíblico, tá? Então, você vai usar uma Bíblia para estudo bíblico, usa uma dessas. Então, vou repetir, tá? Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Revista e Corrigida, ou a King James Fiel, que é a 1611, tá? King James 1611, tudo bem? Um detalhe que eu vou pedir para você, quando a gente estiver fazendo aqui os estudos de Provérbios, o que você vai fazer? Você vai meditar, né? Se você estiver aí talvez trabalhando, fazendo alguma coisa, coloca o fone de ouvido para você ouvir capítulo a capítulo. Cada um desses versos a gente vai estar explicando. E eu vou pedir para você compartilhar todos esses vídeos, né? E também deixar o seu gostei. Quando você clica no like, o YouTube vai entender que você gostou, que foi um estudo útil e vai indicar para outros irmãos também, tá bom? Deus te abençoe. Então vamos lá, começar Provérbios capítulo 1, tá bom? Provérbios de Salomão, capítulo 1. Eu vou ler primeiro do verso 1 ao verso 7. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom procedimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar prudência aos simples e conhecimento e discernimento aos jovens, que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Essas são as primeiras palavras dos Provérbios de Salomão, onde ele fala algo interessante, que o sábio, quem já é sábio, ouça e cresça em prudência. O sábio, ele sempre é uma pessoa ensinável. Quando você vê uma pessoa que parece saber, mas ele não deseja aprender, ele não para ouvir, essa pessoa ela tem conhecimento, mas sabedoria, pode ter certeza que ela não tem. Ele fala que o instruído adquira a habilidade. Para que habilidade? Olha que interessante. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e os enigmas dos sábios. Como que Jesus ensinava as pessoas? Por parábolas. Jesus sempre ensinou por parábolas. A multidão inteira ouviu Jesus pregar o evangelho por meio de parábolas. E aqui você já tem um conselho, né?
que o sábio ouça e cresça em prudência, e que o instruído, se os fariseus tivessem ouvido esses conselhos de Salomão, eles teriam compreendido as palavras de Jesus, porque eles eram instruídos, que o instruído adquire habilidade para entender provérbios e parábolas, e as palavras e os enigmas do sábio. Mas o que faltava para aqueles fariseus? O verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Faltava temor do Senhor porque Jesus denuncia e diz: vocês colocam as vossas tradições de modo que elas estão para vocês acima da lei de Deus, e por causa da tradição vocês anulam a lei do Senhor. Então aqui Salomão diz no verso 7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a base, é o fundamento da sabedoria. Mas os insensatos, os tolos, desprezam a sabedoria e o ensino. Jesus é a sabedoria. Quando você chegar aqui em Provérbios capítulo 8, Jesus Cristo é a sabedoria personificada. Eles rejeitaram essa sabedoria e o ensino, a instrução que Jesus trazia. Segunda parte, nós vamos ler a partir do verso 8, que diz assim: meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. E aí o que vai acontecer? Eu estava falando isso quando essa live caiu, que tinha um limite de horário, né, de tempo. O irmão falou que não está me vendo. Eu estou aqui, ó. Então o que acontece? Quando cheguei nessa parte do verso 8, meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Isso aqui mostra algo importante que todos nós como cristãos precisamos entender. Eu e você vamos ter que deixar para os nossos filhos muito mais do que casa, carro, dinheiro. Nós precisamos deixar um legado para a vida eterna. Porque depois que você partir, os seus filhos vão ter esses bens e vão consumir de qualquer forma. Eles vão usar, eles vão vender, eles vão perder. Pode ser, mas tem uma coisa que você pode plantar no coração do seu filho, que vai ser plantado nos seus netos e que vai abençoar toda a sua descendência. Isso é um legado espiritual, é um dever cristão. Você plantar a semente do Senhor, do temor do Senhor no coração dos seus filhos. Isso é o mais importante. E o que os pais muitas vezes fazem? Eles dão presentes. Eles querem que os seus filhos sejam bem-sucedidos nessa vida. Porque esses pais, infelizmente, eles não estão com os olhos na eternidade. Meu filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe. Tem coisas que o pai vai ensinar para os filhos e tem coisas que as mães vão ensinar. Por quê? Porque a mãe tem aquela percepção feminina das coisas, o pai tem uma percepção masculina das coisas, as mentes são diferentes, as observações são diferentes, os pontos de vista são diferentes e um vai agregar ao outro para que aquele filho ou aquela filha seja plenamente instruído. Antes de eu me casar, a minha mãe sentou comigo e me instruiu. Como que ela me instruiu? Ela me instruiu do ponto de vista de uma mulher. Como que uma mulher quer ser tratada? Ela falava, olha, cuide bem da sua esposa. E falou assim, assim, assim. Detalhes que talvez meu pai não teria essa percepção. E vice-versa. Quando eu precisava de uma instrução mais racional e não tão emotiva acerca das coisas, é o pai que chega para falar. É sempre assim. E aqui ele fala, meu filho, ouça o ensino do seu pai. Ouça, preste atenção, dê ouvidos, guarda isso no coração e não despreze a instrução da sua mãe. Porque serão um diadema de graça para a sua cabeça. Diadema, aquela, vamos pegar aquela coroa grega, né? Que, por exemplo, que aqui já não era grego no contexto, mas um exemplo para você entender. Aquela coroa do vitorioso representa a glória de alguém que conquistou. Será um diadema de graça sobre a sua cabeça e colares, enfeite, colar para o seu pescoço. Todo mundo que olhar para você, ele vai olhar e vai admirar essa diadema e esse colar. Que diadema e colar é esse? É o ensino do pai e a instrução da mãe. Como é bom você poder ouvir as pessoas falar assim, pastor, como que os seus filhos são educados? Isso é uma coisa muito prazerosa para os pais. Agora, para essa criança, para esse adolescente e para esse jovem adulto que se tornará, vai ser o quê? Um diadema, um colar, né? Vai ser um enfeite onde tem um diferencial. Uma pessoa com uma diadema e um colar,
ao lado de uma pessoa sem diadema e colar, você percebe que um tem um diferencial. Qual é esse diferencial? Vai ser a instrução. Verso 10, meu filho, se os pecadores quiserem seduzir você, não consinta. Há uma sedução dos pecadores. Eles debocham, eles tentam fazer uma maneira de constranger os filhos de Deus a concordarem, a praticarem aquelas coisas más. E ele fala, não tenha consentimento, não participe. Talvez eles digam, venha conosco, vamos preparar uma emboscada para matar alguém, vamos espreitar os inocentes, ainda que sem motivo, vamos engoli-los vivos, como o mundo dos mortos e inteiros, como os que descem ao abismo. Acharemos todo tipo de bens preciosos e encheremos nossa casa de despojo. Ou seja, vamos ser os vida louca. E aí o que você vê? Uma geração de adolescentes e jovens que estão ouvindo esses conselhos. Venha conosco, vamos roubar, né? Como diz aí um determinado político, o que tem em roubar apenas um celular, né? Na linguagem dele, infelizmente adolescentes têm sido presos porque têm roubado apenas celulares. Nós precisamos ter a percepção de ensinar os nossos filhos a dizer não, porque no momento que eles são tentados e seduzidos, os pais não estão presentes. Então o que vai acontecer? Eles têm que ter a semente plantada no coração para andar sozinho. Você não está criando filho para você. Você está criando filho para que um dia ele venha simplesmente andar com as suas próprias pernas. Mas tem um detalhe. Você precisa plantar o temor do Senhor nele. E aí ele vai dizer não para essa sedução. Verso 15. Meu filho, não se ponha a caminho com eles. Fique com seus pés longe das suas veredas ou longe dos seus caminhos. Porque os pés deles correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Pois em vão, ou à toa, a palavra vão, vaidade, tem um sentido de à toa, sem valor, passageiro. Em vão se estende a rede, se a ave estiver olhando. Mas estes armam emboscadas para o seu próprio sangue e ficam à espreita contra a própria vida, porque aquele que derramar sangue vai também ter o sangue derramado. Esse é o fim de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Meus irmãos, quantas pessoas têm esse espírito de ganância? Ganância e avareza. E essas pessoas, para conquistar algo que eles acham que é importante na vida, eles pisam em qualquer pessoa, eles ultrapassam qualquer limite moral, espiritual, eles ignoram tudo. E isso é caminhos de morte. É onde a Bíblia fala que há caminhos que para um homem parece perfeito. Vamos lá, nós vamos ficar ricos. E vai lá e morre. E aí? São caminhos de morte. Agora, a partir do verso 20, há um convite da sabedoria. E a sabedoria ela já está convidando como uma pessoa, né? Você vai ver que no capítulo 8 a sabedoria é Cristo, personificado. Aqui a sabedoria fala assim no verso 20. A sabedoria grita nas ruas, nas praças, levanta sua voz. Há uma sabedoria gritando nas ruas. Há uma sabedoria gritando nas praças. E quem era? Era a voz profética, são os evangelistas, né? A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta sua voz, do alto das muralhas clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, são aquelas pessoas que debocham, né, os escarnecedores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Dê ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito. Olha o que a sabedoria está dizendo. Eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei conhecer as minhas palavras. Olha que Salomão havia falado do espírito de ganância, daqueles que caminham para a morte. E aqui há um convite da sabedoria. E esse convite da sabedoria diz, olha, me ouçam, dê ouvidos à minha repreensão e eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. Lembrou de alguma coisa? Lembrou de Joel, de Atos 2? Né? E lhes darei a conhecer as minhas palavras, que são palavras de vida eterna. Jesus fala isso em João 6, verso 63. Ele fala, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Mas porque clamei e vocês se recusaram a ouvir,
porque estendi a minha mão, lá na cruz, e não houve quem atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Quando Deus nos repreende, Ele não tem o sentido, Ele não tem o objetivo durante a repreensão de destruir. Ele não quer ouvir um não das pessoas. Ele repreende para edificação, para construção, para correção. E a correção tem o sentido de corrigir algo que estava errado. Agora Ele está corrigindo, está errado, então vamos corrigir, vamos consertar. Porém, a repreensão ela vem. Ela deve ser acatada para que venha a haver cura. Quando há uma repreensão de Deus, não é o fim. A repreensão de Deus é para haver cura. Porém, quando essa repreensão não é atendida, aí o que ele fala? Mas quando eu clamei, vocês recusaram ouvir, porque eu estendi a minha mão e não houve que atendesse, pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão, também darei eu risada da desgraça de vocês, ficarei zombando quando chegar o terror. Quando o terror chegar como uma tormenta, quando a calamidade chegar como redemoinho, quando lhe sobrevierem o aperto e a angústia. Lembra dos zombadores que estavam zombando dos servos de Deus, que estavam criticando, né? Você está aí, ó, vai ficar solteiro o resto da vida. Nós estamos pegando, nós estamos fazendo, nós estamos indo para balada, né? A gente está usando droga, a gente está fazendo isso e vocês estão aí. Estavam zombando, debochando. Aí vem a repreensão, vem a palavra de Deus para corrigi-los. Mas aí vai chegar uma hora que se eles não se arrependerem, o próprio Deus vai zombar deles. Aí o verso 28. Então eles, olha o verso 28 de Provérbios 1. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. E aí você lembra daquele texto que está escrito assim: invocar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração, né? E aqui está faltando todo o coração. Eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Olha, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Lembra que ele tinha falado no verso 7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria? A sabedoria leva a vida. Provérbios 1. A sabedoria leva a vida, mas a rejeição da sabedoria leva à morte. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Olha, eles rejeitaram o conselho de Deus. Então, se você está plantando, você colhe. Ele fala, vocês vão colher o fruto da sua própria conduta e dos seus próprios conselhos. Vocês não quiseram plantar os meus conselhos no coração, então agora vocês vão colher os seus conselhos. Verso 32. Os ingênuos são mortos. Por quê? Porque se desviam da sabedoria, que é Cristo. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo, egoístas. Olha aí o ego. Você vê um culto à própria persona no dia de hoje. As pessoas criam um personagem e essa personagem é colocada nas redes sociais com fotos sempre bonitos, sempre fortes, sempre saudáveis, sempre bem de vida, sempre para cima, mas na verdade aquilo é só uma personagem. Eles aprenderam a amar a imagem de si mesmo, fizeram do seu próprio eu o seu ídolo. Então o Senhor fala, os ingênuos são mortos, por quê? Se desviam da sabedoria. Os tolos, quem são os tolos? Os que rejeitam o conhecimento. Os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Quem está satisfeito consigo mesmo não vai desejar ter Cristo. Quem está satisfeito com o que ele mesmo pode produzir para si, ele mesmo pode se saciar, então ele não vai desejar Cristo. Então eles serão destruídos por isso, porque eles estão satisfeitos consigo mesmos, são amantes de si mesmo. Mas o que me der ouvidos, último verso do Provérbios 1. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu deixo essa meditação para o coração de cada um de vocês, meus queridos. Peço que compartilhe com outros irmãos a palavra de Deus aí, para que a gente possa também alcançar outras pessoas. É muito importante que os canais, as redes cristãs, né? Os canais cristãos, eles tenham relevância nas redes sociais, principalmente nos dias de hoje, para que nós sejamos aquela voz que clama na praça,
que clama em qualquer lugar acerca da sabedoria de Deus e do temor do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima oportunidade. Eu espero fazer mais vídeos assim sobre provérbios aqui no Instagram. E, se possível, a gente vai estar fazendo amanhã também, por volta desse horário agora de meio-dia, tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.